Bom dia! Começa o vídeo de hoje desejando uma maravilhosa quarta-feira com muita disposição e saúde para cada um de vocês que me acompanham por aqui e também para suas famílias. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui em mais uma manhã abençoada de quarta-feira. Espero que todos estejam bem. Gratidão por ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim diário sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e sobre os principais benefícios do governo que movimentam o nosso país. No boletim de hoje eu vou falar sobre a agenda de pagamentos do auxílio emergencial de hoje, que tem pagamentos tanto para quem faz parte do Bolsa Família, cujo pagamento da sexta parcela já tinha começado desde a semana passada, e também o pagamento da sexta parcela para quem não faz parte do programa social. Sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da 76ª Conferência Geral da ONU, que aconteceu ontem em Nova York. E sobre o encontro que reuniu os presidentes da Câmara dos Deputados Arthur Lira, do Senado Federal Rodrigo Pacheco e o ministro da Economia Paulo Guedes para tratarem da questão do pagamento dos precatórios no ano que vem e abrir espaço no orçamento para pagar o Auxílio Brasil, o novo programa social que ficará no lugar do Bolsa Família. Também aproveito e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês. Tá certo? Então vamos direto ao que interessa. Eu vou começar falando sobre o calendário do auxílio emergencial. Hoje é dia de pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial, tanto para quem faz parte do Bolsa Família, quanto para as pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial, seja porque faziam parte do cadastro único, seja porque se inscreveram para receber o benefício no ano passado. Quem recebe hoje são os beneficiários do Bolsa Família, cujo número final do NIS é 4. Hoje também temos o pagamento da sexta parcela para os demais beneficiários do auxílio emergencial. Então, quem faz aniversário no mês de fevereiro terá o depósito do benefício na sua poupança social digital do Caixa Tem. Essas pessoas poderão sacar o seu benefício a partir do dia 5 de outubro. Continuando, ontem o presidente Jair Bolsonaro abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, como é uma tradição brasileira desde 1947. Em seu discurso, que durou quase 13 minutos, o presidente enfatizou o pagamento do auxílio emergencial como uma das medidas criadas pelo governo federal para lidar com os impactos da pandemia. Então vamos ouvir um trecho da fala do presidente. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019. Graças às ações do nosso governo, com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Continuando, agora eu vou falar sobre a questão dos precatórios, que ontem teve um importante avanço após uma reunião envolvendo o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Rodrigo Pacheco foi o primeiro a se pronunciar após essa reunião, afirmando que não haverá mais parcelamento das dívidas dos precatórios, como era a proposta inicial do governo. O assunto dos precatórios está no centro das atenções do governo, porque com os 89 bilhões em dívidas de precatórios que o governo deve em 2022, não sobra espaço no orçamento público para viabilizar a ampliação do Bolsa Família, transformando em auxílio emergencial. Vamos ouvir o que disse o senador Rodrigo Pacheco sobre a solução que ele, Arthur Lira, ao lado do governo, chegaram para essa questão. Conforme anunciado ontem à noite, na minha reunião com o presidente Arthur Lira e o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, nós convidamos o ministro Paulo Guedes e a sua equipe para conversarmos hoje, numa reunião de trabalho, a respeito do tópico dos precatórios. A dificuldade que se tem de um problema que se apresenta e que precisa de solução. Nós convergimos no fato de que é preciso reconhecer
que os precatórios devem ser honrados, afinal são dívidas constituídas por decisões transitadas em julgado, portanto constituem obrigações da União que devem ser cumpridas. Ao mesmo tempo, convergimos com o fato de que o teto de gastos públicos é uma expressão de responsabilidade fiscal e também precisa ser observado e respeitado no país, haja vista a opção que fizemos constitucional de estabelecer esse teto de gastos públicos. E, ao mesmo tempo, uma preocupação que foi também uma tônica da nossa reunião, a preocupação maior, que eu diria, que é com um programa social que possa alcançar o máximo possível de brasileiros, ou seja, haver o espaço fiscal necessário para um programa social robusto que possa, de fato, atender as pessoas do Brasil. Portanto, 3 conceitos que devem conciliar o cumprimento do pagamento dos precatórios, o teto de gastos públicos e o programa social de atendimento às pessoas. Eu disse ontem também, repito, e todos nós reconhecemos, que não é uma equação fácil, é uma equação complexa, difícil, mas como a política é a arte de escolher, nós estamos encaminhando uma possível solução que, obviamente, o presidente Arthur Lira também tem esse cuidado junto à Câmara e eu também no Senado, de submetermos a quem decide, que são os líderes e os senadores e senadoras, deputados e deputadas em relação a essa matéria. Então, o presidente Arthur Lira vai submeter à Câmara dos Deputados, eu submeteria à reunião de líderes do Senado Federal, um encaminhamento no sentido de que a imposição do pagamento dos 89 bilhões de reais de precatórios, ele deve respeitar, de parte disso, o teto de gastos públicos, a partir de uma atualização desde 2016, que se chega a um valor da ordem de 39, 40 bilhões de reais, que seriam honrados e, dentro disso, aqueles de menor valor, justamente para prestigiar o maior número de pessoas que aguardam o pagamento desses precatórios, que são credores legitimados, que devem ser honrados. Remanesceria um saldo a ser pago, que estaria alheio a esse limite de teto e que, para ser honrado, há caminhos. E os caminhos possíveis que nós tratamos como possibilidades concretas de pagamento desse saldo, para além do teto que limita da ordem de 39 ou 40 bilhões de reais em função desse teto, haveria alternativas propostas e inseridas na proposta de emenda à Constituição, que seriam possibilidades de encontro de contas, de compensações, de realização com ativos, de negociação entre partes, porque precatório, no final das contas, tem um credor, tem um devedor, que podem, então, dentro de um ambiente de negociação, a partir de uma autorização legislativa e constitucional, ter uma negociação que pudesse dar solução a esse saldo da ordem de 50 bilhões de reais já no ano de 2022. Caso não haja essa possibilidade dessa negociação a partir desse rol taxativo de situações em que possa fazer valer esse pagamento precatório, transferir então esse saldo para 2023, respeitando assim o teto de gastos públicos. Essa é uma construção que, portanto, é uma ideia incipiente que nós estamos tratando aqui hoje, que obviamente vai ser materializada na Câmara dos Deputados, onde tramita a PEC relativa aos precatórios, junto aos líderes da Câmara dos Deputados, que possam materializar isso numa proposta de emenda à Constituição. E, se aprovado na Câmara, o compromisso nosso no Senado, se essa ideia for realizada na Câmara dos Deputados, ter a maior agilidade possível no Senado, na CCJ e no plenário, para que possa ser aprovado em tempo hábil. O que é importante disso, a agilidade na solução desse problema, volto a dizer, é a viabilização de um programa social que possa ser implantado o mais rapidamente possível a partir desse espaço fiscal que se libera com essa solução dada aos precatórios. O que nós vamos objetivar é que os 89 bilhões de reais que são dívidas da União possam ser honrados ainda no ano de 2022 a partir desses mecanismos que respeitam o teto de gastos públicos e, ao mesmo tempo, respeitam também os credores desses precatórios e tudo, no final das contas, viabiliza um programa social para o país que, repito, é fundamental. O presidente Arthur Lira também se pronunciou sobre a questão. Vamos ouvir. O importante que vocês entendam é que nós temos que acertar agora os procedimentos. Tem uma reunião agora com os líderes da base, um almoço, mais tarde terei com os líderes da oposição da Câmara, para que nós tenhamos, sobre todos esses aspectos importantes para o país, orçamentários, sociais, fiscais e de cumprimento de decisões judiciais, a gente tenha um acordo de procedimento para andar com o texto consensuado, de maneira que nós tenhamos uma consulta aos líderes de maneira bem ampla,
para que a gente saiba como caminhar com relação a procedimentos. O trâmite da PEC na Câmara ele é bem mais complexo do que no Senado e nós tentaremos nessa conversa, partindo de todas as premissas que foram aqui relatadas, abreviar o mais rápido possível o tempo de tramitação da PEC, se houver acordo de convergência, haja vista as dificuldades. Para o novo programa, é importante reafirmar a importância da tramitação da PEC dos precatórios, por causa do espaço fiscal, e é importante também, conversávamos com o presidente Rodrigo, a tramitação do imposto de renda como fonte. Então, o projeto também encontra-se no Senado, e é importante que seja discutido num tempo hábil para que a gente possa concretizar esse programa ainda este ano. Tudo vai depender desse encaminhamento. O ministro Guedes participou ativamente da reunião aqui hoje, o líder Fernando Bezerra, que vem fazendo uma interface entre os poderes, entre o governo, entre o parlamento também de uma maneira bastante efetiva. Cabe ao presidente Rodrigo e a mim agora fazer essa conversa, negociação, ampliação do debate e que hoje ainda, na leitura da sessão ordinária, eu farei a instalação da comissão especial na Câmara para tratar da PEC dos precatórios. Finalmente, o ministro Paulo Guedes comentou a questão do pagamento dos precatórios, destacando a importância de obter recursos para conseguir aumentar o Bolsa Família, minimizando assim os impactos trazidos pela pandemia. Então, vamos ouvir. Muito confiante no nosso Congresso, também no Supremo, de que nós vamos conseguir manter sempre esse duplo compromisso. De um lado, o compromisso social, a responsabilidade social. Durante esse tempo passado, foi a guerra da pandemia. Agora nós temos que justamente lançar uma camada de proteção, recursos para o Bolsa Família, aumentado, justamente para minimizar o impacto que os resultados da guerra trouxeram. Nós tivemos aumento no preço da comida, crise hídrica, uma série de pressões inflacionárias, e nós precisamos proteger as camadas mais vulneráveis. Então, essa é justamente o posicionamento da nossa classe política, com muita competência, justamente dizendo, olha, nós precisamos equacionar isso. O espaço fiscal está na PEC dos precatórios, que nós havíamos enviado. Naturalmente, evoluções vão acontecer a partir disso, justamente pelo processo político, muito bem conduzido pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e o nosso também líder Fernando Bezerra, para atender esse duplo compromisso. A responsabilidade social, que é a reposição do Bolsa Família. O Bolsa Família precisa ser fortalecido dentro desse programa mais amplo, que é o nosso auxílio emergencial. É uma ideia de que temos que trabalhar para remover as desigualdades sociais, de um lado. Agora, de outro lado, o tempo inteiro com responsabilidade fiscal, que é o compromisso com as futuras gerações. Enfim, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Se essas informações foram úteis para você, nós vamos adorar saber a sua opinião. E se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos vocês uma maravilhosa quarta-feira, um excelente restinho de semana aí para vocês. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!